sempre pelo Marcos, que era a pessoa que eu tinha em contato há mais tempo. Bem, sempre muito prazeroso passar um momento com vocês. Como o Marco falou, eu fui ex-diretor do Nutrir, sou formado na Unesp Botucatu, então, assim, é muito bom manter contato com vocês e muito bom manter essa relação sempre bem estreita para a gente continuar aí desenvolvendo trabalhos em parceria. Bem, dentro do que eu conversei com o Marcos, a nossa ideia inicial, como seria aí uma das primeiras palestras desse ciclo, né, de palestras dentro do semestre, seria a ideia de falar de alguns pontos iniciais envolvendo a parte de nutrição de ruminantes, tá? Então, assim, a gente poderia pegar alguns tópicos, talvez um pouco mais específicos, mas a ideia seria a gente fazer, então, um bate-papo inicial, falando sobre o que seria mais importante, os entendimentos em relação à parte de nutrição de ruminantes, que são conceitos que a gente vai levar para todo tipo de discussão. Ou seja, quando a gente fala de on-off, quando a gente fala de formulação, a gente está falando desses fundamentos e desses conceitos básicos relacionados à parte de nutrição. Então, acho que essa base é muito importante. Inclusive, nesse semestre, a gente está ministrando uma disciplina, eu e o professor Alexandre Vaz Pires, no departamento de produção animal lá em Pirassununga, e tem um nome muito parecido com isso, seria Nutrição de Ruminantes, Fundamentos e Conceitos. Então, claro, a gente vai colocar todas essas ideias em uma hora de apresentação. Então, a gente pegou uns pontos mais importantes e a gente vai passar por eles para vocês a partir de agora. Bem, a ideia de falar de ruminante é sempre uma coisa muito encantadora, né? E eu falei, eu preciso achar uma foto que traduza bem o que é esse animal ruminante, para a gente entender como que esse animal se adaptou às condições mais diferentes no globo como um todo, e o que permite com que esse animal tenha um sucesso tão grande evolutivo. E eu achei essa foto é de uma expedição de 2009 ou 2008, se eu não me engano. Sim, eu sou velho, então eu estava nessa expedição. E foi algo muito interessante. Animais fechados, num confinamento, dieta com alto teor de concentrado, e o animal aí tendo aí um desses animais, esse apetite específico, né, buscando comer essa forragem mais de partícula longa, enfim. Por que eu trouxe essa foto? Porque é muito importante a gente entender esse animal, a gente entender o que constitui esse animal e que dá esse sucesso evolutivo. Ou seja, nós precisamos entender a parte anatômica e fisiológica desse animal, o que esse animal tem de diferente, a interação entre o animal, ou ruminante, e a microbiota, que vai fazer um processo de simbiose com ele, não só o processo de simbiose, mas também quais são esses micro-organismos, e eu, enquanto nutricionista, como que eu posso otimizar esse processo de fermentação com base nos conceitos nutricionais. O primeiro ponto que eu queria abordar com vocês seria exatamente em relação à parte anatômica e fisiológica desses animais. Ou seja, o que permitiu a evolução desses animais ao longo dos anos foi exatamente ter uma anatomia específica que otimizasse a capacidade desse animal em extrair energia de produtos, né, ou de alimentos de baixa qualidade. Então, quando a gente pega a anatomia de um animal monogástrico, né, nós somos monogástricos, a gente vê que é uma estrutura muito mais simples, assim, digamos, claro que tem suas peculiaridades. A gente começa aí com a parte de digestão química e, posteriormente, a gente tem aqui o seco, o colo e o reto, onde tem, no intestino grosso, um processo de fermentação, né? Claro, aqui no cavalo mostrando que esse seco e o colo, ele tem um desenvolvimento maior, né? Para ainda assim ter um aproveitamento adequado da fibra. Quando a gente pensa no animal ruminante, a parte anatômica, ela difere bastante, né? Então, ela está bem diferente em relação àquilo que a gente está acostumado, assim, digamos. Principalmente quando a gente vem com aquela bagagem de ensino médio, que a gente sempre pensa naquela fisiologia mais básica, na fisiologia do animal monogástrico. O animal ruminante, ele tem a sua peculiaridade. Antes dessa digestão química, a gente tem aqui 3 câmaras de fermentação, em que a maioria dos estudos se concentram, que seriam o rumen, o retículo e o omaso. Então, esse animal ele possui uma característica diferente, fisiológica e anatômica, que faz com que ele tenha uma forma de digestão como um todo desse alimento de maneira diferenciada.
Ou seja, ele tem um processo fermentativo inicial, posteriormente ele é acompanhado de uma digestão química e ele termina com uma nova fermentação. Ou seja, esse alimento, quando ingerido, ele cai nos pré-estômagos, que seriam o rumen, o retículo e o omaso, que, por sua vez, possui aí uma estrutura e uma condição que permite uma interação entre o animal ruminante e uma microbiota específica. Posteriormente, esse alimento, depois de passar por esse processo de fermentação, ele chega ao abomaso e ao intestino delgado, que é composto pelo duodeno, jejum e ilho, onde há secreções digestivas, tá, produzidas pelo próprio animal, em que uma outra parte desse alimento vai sofrer um processo de digestão. E, por fim, aqui na parte final, no intestino grosso, que é composto pelo seco, colo e o reto, a gente tem novamente um processo de fermentação, novamente uma interação entre o animal ruminante e a microbiota. Então é muito importante a gente saber essas peculiaridades anatômicas, pois é exatamente ela que permite, inicialmente, uma diferenciação dos animais monogástricos e a otimização do uso de alguns compostos específicos. Mais para frente a gente vai falar na capacidade do ruminante em utilizar, por exemplo, celulose, né? O ruminante que eu digo assim, o trato gastrointestinal dele extrair energia do material o qual o mamífero não produz enzima capaz de ser quebrado. A gente vai falar isso com calma mais para frente. Pois bem, então dentro dessa anatomia e dessa fisiologia, a nutrição de ruminantes, ela visa o entendimento, né, das exigências nutricionais desse animal, levando em consideração todas as possibilidades, dentre elas genética, raça, fase produtiva, otimização do processo fermentativo. Então eu acabei de falar para vocês que nós temos nos animais ruminantes dois extremos em que ocorrem o processo de fermentação, ou seja, lá no começo e também no fim do trato gastrointestinal como um todo, e nós temos que otimizar esse processo fermentativo. Nós temos que pensar, sim, na nutrição da microbiota, tá? Então, quando a gente pensa na formulação de dieta, mais para frente a gente vai falar bastante, não só na formulação para o ruminante, mas na formulação para o micro-organismo, a gente quer otimizar esse processo fermentativo. Esses dois links, esses dois itens, eles estão muito interligados. Nós vamos trabalhar sempre a qualidade nutricional dos ingredientes, que vai nos auxiliar nos itens anteriores, assim como a parte de processamento de alimentos, seja processamento de grão, para a gente ter a capacidade maior de extração de energia, ou o processamento de forragem, seja para esse animal ruminar mais ou ruminar menos, enfim, para a gente ter um aproveitamento adequado desses ingredientes. Importante esse processo de fermentação, ele é possível graças a uma interação positiva, que a gente chama de simbiose, entre dois organismos, ou seja, entre o animal ruminante e entre a microbiota como um todo. A gente vai passar posteriormente para falar quem são esses micro-organismos. A questão inicialmente, sabemos que tanto nos pré-estômagos, rumen, retículo e omaso, assim como no trato gastrointestinal posterior, principalmente nesse caso no intestino grosso, que seria o seco, o colo e o reto, nós temos essa interação positiva entre o ambiente, né, que seriam esses locais, e uma microbiota específica, em que a característica da simbiose nos mostra que o ruminante, ele tem a capacidade de fornecer benefícios a essa microbiota, ou seja, para que essa microbiota perdure nesses ambientes, e também os micro-organismos fornecem benefícios aos ruminantes. Ou seja, é uma via de duas mãos, vamos colocar assim. Os ruminantes fornecem benefícios a essa microbiota e vice-versa. Ou seja, ambos têm resultado, tem saldos positivos dessa relação entre eles. A questão quais seriam esses benefícios que um fornecem para o outro, né? Então, isso é uma coisa importante do entendimento, visto que a otimização dos processos fermentativos que o nutricionista tende a buscar,
ele visa a otimização desse processo de fermentação, sempre com crescimento adequado microbiano, que vai gerar mais fermentação, que vai gerar, por exemplo, mais energia para o animal ruminante. Então, a interação é exatamente essa. Então, vamos entender primeiramente o que o ruminante fornece a essa microbiota. Quais são os benefícios que a microbiota tem em função dessa simbiose? Primeiro ponto que eu queria apresentar para vocês, ambiente favorável. Então, assim, a gente sempre se atenta muito aos pré-estômagos, né? Enfatizando que seria o rumen, o retículo e o omaso, que seriam os ambientes que têm esse processo de fermentação. Mas a gente também pode extravasar isso para o intestino grosso, tá, pessoal? Então, vamos lá, a parte de ambiente favorável. O que seria esse ambiente favorável? Primeiro, temperatura constante. Então, se a gente pega a média temperatura do rumen, dificilmente ela vai estar fora de entre 38 e 40 graus, tá? São pequenas variações que acontecem, quando a gente coloca muito grão na dieta, isso pode subir um pouquinho, mas assim, existe uma questão de temperatura que ela é muito constante, são pequenas variações que a gente consegue observar. A umidade elevada, então a gente está falando basicamente de um meio aquoso, né? Quem já teve a oportunidade de trabalhar com animal canulado já deve ter observado isso. E por fim, um pH controlado, claro, né? Alguém pode falar, Daniel, como assim que esse pH é controlado? A gente sabe que pode variar bastante. Um animal aí no confinamento, pH 5, 5,2, 5,3, enfim. A questão é, o ruminante, coloquei essa foto aqui exatamente para mostrar isso para vocês, por mais que esse lotinho aqui, ele entrou no confinamento nesse dia da foto, tá? Ou seja, por mais que esse animal tenha um desafio pela frente, que é vir da pastagem e entrar num confinamento, ele tem mecanismos fisiológicos e anatômicos que permitem com que ele tente controlar da melhor maneira esse pH. Deixei claro aqui para vocês, existe uma variação, mas existe mecanismo de fazer esse controle, tá? O animal tem a capacidade de a questão da ruminação, da salivação, que auxilia ele na manutenção desse pH, tá? A questão é, dietas agressivas fazem mesmo que esse pH seja mais baixo. Então, eu coloquei aqui que o pH, apesar de ter um ambiente controlado, ele é muito afetado pelas características da dieta. Quando a gente pega um animal que está no volumoso, tranquilamente a gente vai ter pH em torno de 6,5, 6,7, até 7. Agora, quando a gente pega um animal confinado, dieta com alto teor de amido, principalmente, a gente vai aí trabalhar com pH mais baixo. Eu estou colocando essa questão do pH controlado, visto que o animal tem essa questão anatômica e fisiológica de capacidade de tentar fazer a manutenção do pH. No próximo slide, a gente vai mostrar um esquema bem legal para você, tá? A questão é, além desse ambiente controlado, ou seja, ele tem uma estrutura que permite com que essa microbiota fique, existe uma necessidade de substrato, né? E esse substrato, ele precisa ser constantemente renovado, né? Não simplesmente a gente colocar o substrato uma vez e essa microbiota não ter uma reposição dessa digamos, matéria-prima para a fermentação. O que é importante, né? Para quem já teve a oportunidade de acompanhar experimento de observação, comportamento ingestivo, sabe que boa parte do dia que o animal passa comendo. Em momentos específicos ou ao longo do dia, a gente tem a entrada tanto de matéria orgânica quanto de matéria inorgânica no ambiente ruminal. Ou seja, quando a gente pega uma dieta, seja ela o pasto, seja ela uma dieta de confinamento, uma fração dessa dieta é matéria orgânica, que seria proteína bruta, FDN, extrato etéreo, carboidratos não fibrosos, e uma parte que é inorgânica, que seriam os minerais. Esses constituintes, né, que compõem a dieta, mais a água, eles entram no rumen diariamente, frequentemente. Ou seja, quando a gente, além de ter a questão do ambiente, a gente tem essa situação específica de entrada de alimento frequentemente. Não sei para quem, se vocês já tiveram, por exemplo, a oportunidade de trabalhar in vitro, né, nos ensaios in vitro que a gente pode fazer aí para avaliar o processo de fermentação, você faz um input de alimento, ou seja, você consegue avaliar a fermentação durante um ciclo, exceto naqueles fermentadores de fluxo contínuo. A questão é mostrar para vocês que o rumen, por exemplo, ele funciona de maneira adequada porque, além do ambiente, tem a entrada de substrato frequentemente. Novamente, tanto a água quanto o alimento.
além de ambiente, além de uma nutrição adequada, além da entrada desse substrato, existe a necessidade do processamento desse substrato. Para quem trabalha com a produção de forragem, sabe que é uma lâmina foliar, é uma lâmina grande, é uma lâmina que precisa ser processada, tem que ser cortada, que pode ser mecanicamente, né, feita pelo homem, né, por uma máquina, ou também pelo processo que a gente chama de ruminação, que é algo extremamente importante, característico desses animais ruminantes, que tem como função a redução do tamanho de partícula, que faz com que nós tenhamos um aumento na área de superfície. Importante frisar isso para vocês, porque quando o animal tem esse processo de ruminação, ele vai quebrar essas partículas elas ficam mais expostas para que a microbiota possa se aderir e possa iniciar o processo de fermentação. Tá? Então, a ruminação ela é muito importante exatamente por essa razão, mas não só essa. Importante falar para vocês do processo de salivação. Agora há pouco eu falei dessa capacidade de manutenção de pH ruminal e ela está totalmente relacionada com a salivação, com o processo de ruminação. Então, a salivação, ela tem essa importância de manutenção do pH ruminal. Veja a capacidade desses animais em produzir saliva ao longo do dia. Claro que é dependente da dieta. Dietas com partículas maiores, com maiores teores de fibra fisicamente efetiva, estimulam mais a ruminação, tá? Ou seja, estimulam mais a salivação. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. Então, existe aí uma combinação desses fatores que fazem com que nós tenhamos ambiente, tenhamos quebra de partícula, tenhamos entrada constante de alimento para que essa microbiota possa perdurar no ambiente. Além disso, lembrando, a microbiota como um todo, ela vai estar dispersa nas fases do conteúdo ruminal. E essa partícula recém-ingerida ou recém-ruminada, ela precisa ter um contato inicial entre a microbiota, entre a bactéria, por exemplo, e essa partícula em questão. Esse é o efeito da motilidade, tá? Então, a motilidade, ela vai ser muito importante exatamente por isso. Ela vai fazer a mistura do conteúdo ruminal com o alimento recém-ingerido. Essa motilidade, que seria a motilidade primária, que a gente chama, proporciona esse contato direto entre micro-organismo e substrato, além de facilitar a taxa de passagem da digesta. É importante vocês terem em mente que parte daquele material que eu falei para vocês, seja da matéria orgânica principalmente, existe uma fração que ela é indigestível, um material que não vai ser fermentado ou que não vai ser degradado. Então esse material precisa sair. A motilidade é muito importante para isso também, facilitar que esse material saia do ambiente ruminal. Esse esquema é muito interessante, que ele mostra as bactérias no ambiente, né, como se fosse num fluido, a partícula recém-ingerida, ou seja, essa partícula não tem bactérias aderidas, a partir do processo de movimentação, de motilidade do rumen, faz com que essa bactéria consiga chegar a essa partícula, ela vai fazer um biofilme, ela vai se aderir e vai se multiplicar aqui, liberando as enzimas e fazendo com que esse material seja quebrado, tá? Esse é o processo de fermentação. Além disso, a motilidade ela é muito importante para uma outra função, que seria a eructação. Então, como a gente comentou há pouco, existem dois tipos de motilidade, a motilidade primária e a motilidade secundária. A motilidade primária tem o objetivo de misturar conteúdo com partículas recém-ingeridas. Por outro lado, a motilidade secundária ela tem como objetivo a eructação dos gases. Todo o processo de fermentação gera gases, como a gente consegue ver nessa figura. E esse gás ele precisa ser retirado do rumen. Como que ele é retirado? Através desse processo de eructação, que faz com que a gente tenha uma contração nessa parte dorsal do rumen, fazendo com que esse gás mova-se para a parte da frente e saia aqui pelo esôfago, por exemplo. Tá? E, por fim, um outro benefício que o ruminante faz para a microbiota, ou seja, para que a microbiota tenha uma condição totalmente facilitada de permanência nesse ambiente e de multiplicação, tá? A permanência no ambiente é através dessa multiplicação, seria a absorção ou a retirada dos produtos de fermentação, tá? Então, a gente sabe que a microbiota, ela vai se aderir à partícula, o ruminante está ingerindo alimento frequentemente e essa fermentação ela resulta na produção de alguns compostos.
Quais compostos, por exemplo? Os ácidos graxos de cadeia curta e a amônia. Então, se nós consideramos uma situação normal, a gente tem aqui o ambiente ruminal, em que o animal ele vai ingerir o alimento, o material vai ser fermentado e vai começar a produzir os AGCCs, que seriam os ácidos graxos de cadeia curta. Quanto mais esse animal come conforme o tempo vai passando, aumenta-se a quantidade desses ácidos graxos. Se eu tenho ácido no meio, eu estou diminuindo o pH ruminal. Então, isso não é interessante. É importante que esse ácido saia do rumen. E o ácido ele vai ter uma função importante quando ele efetivamente sair do rumen, que é o momento em que ele vai resultar em energia para o animal. Tá? Dentro do rumen, isso não vai ser interessante. Como que esses ácidos graxos de cadeia curta saem do rumen? Através das papilas. Tá? Então, esse epitélio ruminal, o epitélio do retículo, assim como o do omaso, ele é repleto de papilas. Aqui a gente tem 2 exemplos de papilas de rumen, né, muito bem desenvolvidas, em que ela tem uma área metabólica ativa, em que ela faz a absorção desses ácidos, ou seja, retirando o ácido do meio, fazendo com que esse ambiente continue adequado para o crescimento, multiplicação e desenvolvimento da microbiota. E, claro, a importância da absorção desses ácidos graxos é porque quando esses ácidos graxos caírem na corrente sanguínea, é que eles vão ter um efeito positivo em relação ao desempenho. Isso, lógico, seria uma conversa para uma outra apresentação, a função de cada um desses ácidos. Continuando, agora a gente tem que entender o que a microbiota fornece para o ruminante. Como a gente está falando de simbiose, os dois têm que sair ganhando de alguma maneira. Já mostramos todas as vantagens que os micro-organismos têm. Agora a gente tem que pensar, bem, e para o ruminante? Qual que é a vantagem dessa simbiose para o animal ruminante? Primeiro ponto que eu colocaria para vocês, e seria, no meu ponto de vista, o ponto mais importante, tá? Quebra e aproveitamento de compostos complexos, tá? Ficou estranho, né? Compostos complexos, mas é isso mesmo. Se nós pensarmos aqui, a gente tem algumas moléculas de glicose, tá? Glicose é algo que a gente consegue usar com muita facilidade, entretanto, quando ela está livre, né? Aqui a gente está vendo 3 moléculas de glicose unidas por uma ligação beta-1,4. Isso daqui é uma celulose. Tá? Então, a celulose, ela nada mais é do que um polímero de glicose. E aqui já vai uma deixa para vocês. O amido também é um polímero de glicose, glicoses ligadas entre si. Tá? Qual que é a diferença entre elas? O tipo de ligação. O amido possui o tipo de ligação alfa-1,4 e alfa-1,6, que seriam as ramificações. As ligações do tipo alfa, nós, por exemplo, conseguimos fazer a quebra. Nós produzimos a alfa-amilase a amilase pancreática que faz a quebra desse material. Por outro lado, o simples fato dessa glicose estar unida por uma ligação do tipo beta, os monogástricos não têm, os mamíferos não produzem nenhum tipo de enzima que faz a quebra desse material. Entretanto, a microbiota sim. Né? Por outro lado, as bactérias têm a capacidade de produzir enzimas que fazem essa quebra. Ou seja, se eu tenho um ambiente ruminal em que ele é propício para o desenvolvimento de bactérias, por exemplo, e as bactérias produzem enzimas que fazem a quebra dessa ligação, automaticamente eu sei que essa glicose vai ficar livre e vai ser um substrato passivo de ser utilizado. Importante frisar para vocês, a celulose é o composto orgânico mais abundante na Terra. Tá? Ou seja, o ruminante ele tem a capacidade de usar esse composto, que é um composto muito abundante nas mais diferentes regiões do planeta. Então, como eu disse para vocês, os mamíferos não produzem essas enzimas. Então, o mamífero como um todo, ele não produz celulase ou celobiase ou hemicelulase, enfim, ele não faz a quebra desses compostos. Entretanto, os micro-organismos sim são capazes de quebrar as ligações beta-1,4. Ou seja, tendo a celulose e tendo adesão microbiana a esse composto, a bactéria tem a capacidade de quebrar essa ligação e deixar essa glicose livre. Importante falar para vocês, a gente sempre fala isso em aula. A microbiota ela não é boazinha, ela não simplesmente faz a quebra desse material e deixa a glicose disponível para o ruminante, longe disso.
essa glicose que foi quebrada, né, dessa ligação ao beta 1,4, ela vai ser utilizada exatamente pela bactéria. A bactéria tem muito interesse nesse material, é um material rico em energia, em que o micro-organismo ele faz essa quebra exatamente para usar essa glicose. Ou seja, essa glicose que está livre, ela vai adentrar na microbiota, por exemplo, e ela vai servir de energia para a multiplicação desses micro-organismos. Lá para frente a gente vai ver que uma das exigências da microbiota para desenvolvimento é a energia, tá? Que ela advém da onde? Por exemplo, do metabolismo de carboidratos, né? Da obtenção dessa glicose, como a gente está mostrando aqui para vocês. Entretanto, esse processo de fermentação, de quebra da celulose e de utilização dessa glicose, por fim, ela gera um resíduo, assim digamos, né? Esse processo de fermentação, ele não é uma quebra completa, ele gera esse resíduo que seriam basicamente os ácidos graxos de cadeia curta, por exemplo, o acético propiônico butírico, aqui mostrando, né, C2, que seria um ácido de 2 carbonos, 3 carbonos ou 4 carbonos, e também alguns produtos como CO2, metano, hidrogênio e formato, tá? A questão é, esse resíduo, ele é utilizado, ele tem a sua função. Então, os ácidos graxos de cadeia curta, eles são utilizados como fonte de energia para os animais ruminantes. Se vocês pegarem o slide anterior que a gente falou que tinha a absorção dos ácidos graxos, né, de cadeia curta, é exatamente por isso. Esses ácidos graxos, eles são absorvidos pelo epitélio e utilizado pelo animal como fonte de energia. Dependendo da condição com que esse animal estiver, esses ácidos graxos advindo da fermentação, eles podem compor aí de 50%, 70%, até 80% da energia necessária para o animal se desenvolver, tá bom? Então isso é importante, veja como a fermentação ela é importante. Outro ponto importante de benefício para o animal ruminante é que o crescimento microbiano, além de gerar essa energia do processo de fermentação, né, a partir da formação desses ácidos graxos de cadeia curta, resulta no crescimento microbiano. Lembra que a gente falou? A microbiota ela vai usar energia, ela vai se multiplicar. Uma bactéria dá duas bactérias vira 4 e assim por diante. A questão é, a bactéria não precisa só de energia, ela precisa de energia e precisa de nitrogênio, ela precisa de uma fonte proteica. Essa fonte proteica pode ser uma proteína verdadeira, vamos pensar aí, farelo de soja. Farelo de soja tem aí em grande parte da sua composição proteína verdadeira. Entretanto, a bactéria ela tem a capacidade de usar compostos nitrogenados que não são proteínas verdadeiras, como, por exemplo, o nitrogênio não proteico, nesse caso a ureia, que a gente está dando um exemplo aqui para vocês, e utilizar esse nitrogênio, seja da fonte verdadeira ou não, como fonte de energia, como fonte de nitrogênio. Esse nitrogênio, estando disponível para a bactéria, somado à energia, Daniel, onde que vem essa energia? Do slide anterior que a gente falou, do metabolismo de carboidratos, a bactéria ela tem uma condição excelente para crescimento. E esse crescimento faz com que a bactéria precise fazer o quê? Produzir aminoácidos específicos, produzir proteína. Quando a gente fala assim, uma bactéria vira duas, como que esse material cresce de tamanho e se divide? Exatamente através da disponibilidade de energia, disponibilidade de nitrogênio e síntese proteica. Essa síntese proteica faz com que ocorra a multiplicação das bactérias e, por fim, essa multiplicação bacteriana, quando ela deixar o ambiente ruminal e ela for lá para o abomaso, ela vai dar origem, né, ela propriamente dita é a proteína microbiana. Né? Proteína microbiana nada mais é do que a proteína presente no micro-organismo. Né? Então, essa proteína é uma proteína de alto valor biológico. O que significa uma proteína de alto valor biológico? Uma proteína que ela atende às exigências aminoácidas de maneira muito próxima com o que o animal efetivamente precisa. Então, isso é extremamente positivo. Se a gente pensar, o animal ele pega algo que não é proteína, né? O nome diz nitrogênio não proteico, e converte em uma proteína de excelente valor biológico. Isso é altamente positivo, isso é muito importante, e isso está relacionado diretamente à capacidade evolutiva desses animais ruminantes. Entretanto, nem tudo é maravilhas, né? O processo de fermentação, ele também é oneroso.
não para o animal e não para a microbiota, mas ela tem alguns pontos que conotam um pouco de perda de eficiência. A primeira desvantagem, eu acho que todo mundo já deve ter visto muito sobre a culpa, entre aspas, da pecuária em relação ao aquecimento global, tá? Isso também tem muita ideologia errônea por trás, mas a questão é, a produção, o animal ruminante, ele necessariamente é metanogênico, ele tem que produzir metano para tirar o hidrogênio do ambiente ruminal, que é um resultado do processo de fermentação, tá? Então, é importante falar que, apesar dessa simbiose ser algo muito positiva, ela tem uma perda energética. A literatura ela é bem ampla, fala aí de 10 a 15% da perda de energia bruta consumida na forma de metano, calor ou CO2, tá? O ruminante também ele é caracterizado por ter uma baixa eficiência de retenção de nitrogênio, quando comparado aos animais monogástricos. Isso se deve a vários fatores, dentre elas, a gente vai falar no próximo slide, que apesar da microbiota usar o nitrogênio não proteico para fazer uma proteína de alto valor biológico, o que é altamente positivo, ela também tem a capacidade de degradar aminoácidos, ou seja, às vezes o aminoácido é formado, a bactéria vai lá, faz a quebra, faz a deaminação e usa esse material para outra finalidade e não metabolismo proteico. Então, isso acaba também não sendo tão bom. Então, aqui mostrando uma outra desvantagem, que seria isso que eu acabei de falar, né? A perda de qualidade do ponto de vista de proteína, que é você pegar uma proteína muito boa, uma lisina, uma metionina, por exemplo, e você fazer a quebra desse material, simplesmente para você usar, por exemplo, o esqueleto carbônico, que é o que eu estou mostrando aqui embaixo. Então, aqui, a gente pegou algumas moléculas específicas de aminoácidos. Quando essa microbiota ela tem acesso a esses aminoácidos, que tem um valor também qualitativo muito bom, o micro-organismo simplesmente faz a quebra desse material, por exemplo, para usar uma molécula de amônia e um esqueleto carbônico. Ou seja, apesar dela ser boa em utilizar o nitrogênio não proteico, ela também tem um lado que não é tão positivo, que seria a quebra de uma proteína verdadeira. Tá? Então, aqui seria basicamente para mostrar para vocês que o processo de simbiose é muito importante, tá? Entretanto, existem alguns pontos em que a gente tem que tomar cuidado, pois a gente tenta otimizar isso do ponto de vista nutricional. Muitas pessoas e muitos pesquisadores trabalham exatamente na otimização do uso de energia, né? Nosso grupo de pesquisa trabalha muito, por exemplo, com aditivos, né? Com ionóforos, narazina, monenzina, enfim, com o objetivo, dentre eles, de otimização de retenção de energia, redução de produção de metano, otimização do uso de nitrogênio. Então, assim, as linhas de pesquisa elas vão estar relacionadas exatamente a essas desvantagens, né? A otimização de processos que não são tão adequados. Bem, falamos então das vantagens da microbiota, falamos das vantagens do ruminante, deu para entender que essa simbiose é algo bem interessante. A gente consegue extrair informações muito boas em relação a isso, e a gente consegue entender essa capacidade evolutiva do animal ruminante nas mais diferentes localidades, tá? Pois bem, é importante a gente ter em mente que essa simbiose ela acontece devido a esses fatores anteriormente abordados e que existem uma microbiologia específica capaz de frequentar, né, de estar nesses ambientes. Então, aqui a gente trouxe para vocês exatamente essa lista de microbiota que vai compor essa microbiologia ruminal como um todo. Então, seriam as bactérias, os protozoários, os fungos, as árqueas metanogênicas. Durante muito tempo foi falado que eram bactérias metanogênicas, mas é importante a gente já ter essa distinção, que são indivíduos, são micro-organismos diferentes, que possuem estruturas diferentes e classificação diferente, e os bacteriófagos, tá? Mostrando a questão aí do volume, né, do número de indivíduos em relação ao conteúdo como um todo, e a proporção deles em relação ao total da microbiota. O que é importante mostrar para vocês? Basicamente, a gente vai falar muito sobre bactérias, sobre protozoários, fungos, apesar de ter essas 10% de participação, a gente entende pouco sobre os fungos, e as metanogênicas que, apesar de estar numa quantidade pequena, elas têm uma importância muito grande, como a gente falou, em relação à produção de metano. Falando um pouquinho das bactérias, né, para vocês entenderem um pouquinho desse conjunto de micro-organismos que compõem o ambiente ruminal,
As bactérias, elas vão estar dispersas nesse ambiente. Basicamente, elas vão estar ou na fase líquida, ou então na fase sólida, aderidas às partículas. Vejam que a maioria dessas bactérias, elas vão estar aderidas, então em torno de 70% estarão aderidas à partícula. Por que disso? Porque é aí digamos que a química vai acontecer. É aí que a fermentação vai acontecer. A bactéria tem que estar aderida, tem que estar juntinho na partícula para ela conseguir fazer o processo de fermentação. Ou seja, a partir do momento que ela está solta na fase, ela precisa se aderir a uma partícula, ou precisa encontrar uma molécula desse substrato de interesse para que ela consiga fazer o processo de fermentação. Existe uma outra fase também, uma outra possibilidade dessa microbiota, seria ela estar aderida ao epitélio ruminal. Tá? A gente nem colocou aqui porque ela tem uma menor expressão e ela é até considerada um organismo não tão ativo. E aqui a gente mostrou para vocês a possibilidade dela estar numa fase líquida, está na fase sólida, que a gente consegue ver esses pontinhos aqui, seriam as bactérias aderidas a um feixe de fibra, ou então elas podem estar, sim, aderidas ao epitélio ruminal. Enfatizando, as bactérias que estão no epitélio ruminal, elas vão produzir principalmente urease, né, que vai fazer a quebra da ureia, que advém, por exemplo, do sangue, né, da parte do sangue para a parte interna do rumen. E elas são consideradas em um metabolismo menos ativo. Importante, né, frisar para vocês, como a gente já disse, que essas bactérias que estão no fluido e estão aderidas à partícula, elas têm um processo de fermentação mais ativo. Importantíssimo dizer que são sempre as mesmas bactérias que estão dentro do rumen? Não. Essa microbiologia bacteriana, ela pode ser alterada de grande proporção simplesmente pela manipulação da dieta. Ou seja, eu vou ter uma característica de bactérias, de composição de bactérias, presente numa dieta com alto teor de grão, principalmente com alto teor de amido, e eu vou ter um outro tipo de população bacteriana, quando eu estiver trabalhando com animal em pastagem, tá? Ou seja, nesse ambiente nós vamos ter bactérias que têm uma alta capacidade de quebra de celulose, que a gente fala que são as bactérias celulolíticas, e aqui nós vamos ter uma grande quantidade de bactérias amilolíticas, tem a capacidade de fazer a quebra do amido. Importante mostrar para vocês que é um efeito cascata, tá? E a gente sempre tem que tomar cuidado para saber quem que é a causa e efeito. Nós mudamos a dieta, que muda as características ruminais, que vão ter efeitos em relação à microbiota. Então, aqui a gente tem inúmeras referências que mostram que nós temos aqui uma reta em relação ao pH ruminal, que pode ir aí de 5 até 7. Nós temos aqui uma faixa de pH que seria ideal, que seria favorável para o crescimento e desenvolvimento de bactérias celulolíticas. Alguns trabalhos falam aí que seria de 5,9 a 7, outros falam que é de 6 a 7, ou 6,2 a 7. Não interessa o ponto exato, a questão é, existe uma faixa que favorece um determinado tipo de bactéria, existe uma outra faixa que prejudica essas bactérias e que automaticamente beneficia outras, né? Para aqueles que já estão provavelmente aí terceiro, quarto ano, que já tem aí uma vivência maior em relação à parte nutricional, quando a gente tem uma queda de pH abaixo de 5,6, 5,4, por exemplo, a gente já tem um ambiente que favorece muito o desenvolvimento, por exemplo, da Streptococcus bovis, que é uma bactéria que tem uma capacidade muito grande de produção de lactato, ou seja, a gente começa a flertar muito com o risco de acidose clínica, inclusive, né, que seria o acúmulo de lactato, tá? Então, só para mostrar para vocês que o ambiente ruminal, ele é influenciado diretamente pela dieta que esse animal consome e que vai influenciar o tipo de bactéria que vai estar nesse ambiente, tá? Além das bactérias, a gente tem aqui os protozoários, né? Então, é interessante mostrar para vocês que os protozoários, eles são micro-organismos maiores, né? Esse material vai ser disponibilizado para vocês, aí vocês conseguem ver com um pouquinho mais de calma, tá? Aquela tabela que eu mostrei, vocês viram que o número de protozoários é menor em relação ao número de bactérias. Por outro lado, a massa de protozoário pode ser maior que a massa bacteriana. Por quê? Porque os protozoários são maiores, tá? Eles são micro-organismos unicelulares de estrutura interna complexa, tá? Eles têm alguma estrutura que assemelha-se muito, por exemplo, a trato digestório, enfim. E eles foram aí os primeiros micro-organismos a serem identificados no ambiente ruminal. Por que disso? Exatamente
pela capacidade de motilidade, então isso a gente consegue ver numa microscopia simples, e também pelo tamanho deles, né? Então isso aqui foi um vídeo que nós fizemos aí de uma avaliação de protozoários, em que a gente vê a atividade intensa dessa microbiota, né, desses protozoários, a capacidade de locomoção, a gente consegue identificar os protozoários pequenos, os grandes, enfim, mostrando que eles efetivamente são micro-organismos muito maiores, e que eles têm um metabolismo extremamente ativo, tá? Importante frisar para vocês que os protozoários, eles possuem um aparato enzimático que permite digestão e fermentação de açúcares solúveis, parede celular, amido, proteína, ou seja, eles têm uma capacidade muito grande de fazer a quebra das mais diferentes tipos de moléculas ou de compostos, né? Então, ele tem uma participação muito importante no processo de fermentação. Aqueles que talvez já estudaram um pouco mais a fundo, já viram que existiram estudos tentando fazer uma defaunação do rumen, ou seja, a retirada total de protozoários, para ver se isso melhoraria o processo de fermentação ou não. Isso mostrou que isso não é algo positivo, não é algo interessante, tá? E aqui mostrando para vocês, né, a questão de um animal que está numa dieta de alto grão, eu quero atentar para vocês que é uma dieta extremamente agressiva, e muitos autores falam do efeito positivo dos protozoários numa dieta desse tipo. Por quê? Porque quando a gente fornece uma dieta com alto teor de amido, esses grânulos eles vão estar disponíveis no ambiente ruminal, e o primeiro passo que a gente imagina é que ocorra aquela adesão da bactéria no grânulo de amido. Então, aqui a gente fez, né, usou toda a nossa capacidade artística de uso de PowerPoint. Então, a gente fez aqui um grânulo de amido e as bactérias aderindo a esse grânulo de amido. A bactéria tem um processo de fermentação extremamente acelerado, então a quebra é muito rápida. A questão é, o protozoário ele tem a capacidade de engolfar partículas. Então, o protozoário vem, engolfa esse grânulo de amido juntamente com as bactérias, e o protozoário ele tem um processo de fermentação mais lento. Ou seja, esse amido que está dentro do protozoário, ele vai sofrer um processo de fermentação mais lento quando comparado à bactéria. E outro ponto importante, isso daqui, lógico, para gerar ATP para o protozoário. E, por fim, o resíduo desse processo de fermentação também são os ácidos graxos de cadeia curta. E uma coisa muito importante é que o protozoário, além de fazer com que a taxa de degradação ruminal desse amido seja um pouco mais lento, as bactérias aderidas aqui nessa partícula, elas são utilizadas como fonte de nitrogênio para os protozoários. Ou seja, o protozoário, além de fazer com que a quebra do amido seja um pouco mais lenta, ele faz um controle da população de bactéria. Ou seja, ele está eliminando diminuindo a velocidade de quebra desse amido como um todo, tanto pela retirada de amido do meio, quanto pela controle, digamos, populacional das bactérias. Então, alguns autores colocam isso como uma função muito importante do protozoário em dietas com alto teor de concentrado. Claro que alguém pode perguntar, Daniel, mas o protozoário ele é sensível a pH. Sim, ele é sensível a pH baixo, mas ele também tem uma capacidade adaptativa muito boa. Então, assim, após um período de adaptação, se você não tiver valores muito baixos de pH, você consegue ter uma população de protozoários ativa e que vai ter uma importância muito grande em relação a esse tipo de metabolismo. Em relação aos fungos, então os fungos eles também possuem as suas peculiaridades, eles possuem duas fases de vida, né? Seria a fase seria móvel, digamos assim, que ela vai ter liberação desses zoósporos, que eles vão ter essa fase livre, e depois ele vai ter uma fase fixa, em que ele vai encontrar um substrato, ele vai ter esse processo de germinação, formação desses rizóides, em que ele consegue acessar algumas estruturas específicas da célula vegetal, né? E a gente vê que a importância do fungo ela é muito grande, principalmente em dietas com alta forragem, né? A gente vai falar no próximo slide o porquê. A questão é, conhecemos pouco sobre fungos ainda. Por quê? Porque os fungos, é difícil da gente trabalhar com eles em relação à presença deles, tanto na forma livre quanto na forma fixa. Então, a gente tem um pouco de dificuldade em trabalhar com esses micro-organismos, em quantificar e identificar as vantagens da presença desses fungos no ambiente ruminal. A questão é, os fungos, durante esse processo de fermentação, eles produzem
esses dois compostos, p-cumaril e feruloil, e esses compostos, eles são capazes de fazer quebra de ligação cruzada entre a hemicelulose e a lignina, fazendo com que os fungos tenham um maior acesso a essa hemicelulose. Importante, quando essa hemicelulose tem uma ligação com a lignina, lembrando que a lignina é algo indigestível, a gente perde a capacidade de quebra dessa hemicelulose. A gente tem maior dificuldade de fazer a fermentação desse material. Ou seja, a função do fungo é muito importante, principalmente quando a gente pensa em dietas com alto teor de forragem, em que esse animal ele está comendo essa forragem. Se essa forragem for de baixa qualidade, significa que eu tenho aumento na quantidade de lignina, automaticamente eu vou ter maiores quantidades de ligação cruzada entre hemicelulose e lignina. Nesses casos, uma grande quantidade de isósporo e essa questão da fragmentação da forragem e adesão do fungo a esse material faz com que nós tenhamos vantagens do ponto de vista de utilização desses compostos vegetais, principalmente da hemicelulose. Então, algumas observações, alguns estudos sugerem que os fungos contribuem muito para aumentar a extensão da digestão de carboidratos fibrosos em situações de dieta com alto teor de forragem, tá? Continuando, a gente tem então as árqueas, que são as metanogênicas, que têm uma função muito importante. Como eu disse para vocês, as árqueas, elas têm a capacidade de pegar alguns resíduos da fermentação, como por exemplo o hidrogênio ou o formato, e transformá-lo em metano, para esse metano deixar o ambiente ruminal. E é importante falar para vocês que eles possuem uma estrutura diferente de bactérias. Lembra que anteriormente eu comentei, antes era dito que eram bactérias metanogênicas. Hoje a gente já sabe que é uma distinção, são indivíduos diferentes. Ele não possui peptidoglicano na parede celular e ele possui uma estrutura lipídica em comum, que ela é diferente das bactérias, por isso que tem uma outra denominação. Elas podem estar na forma livre ou principalmente associadas aos protozoários, tá? Então, alguns estudos mostram que a retirada de protozoário talvez poderia ser positivo por conta disso, né? Para talvez eliminar parte das metanogênicas, mas os dados ainda realmente não são conclusivos. Então, mas é importante falar para vocês dessa função. Existe essa microbiota especializada em fazer isso, produzir metano com o objetivo de retirar o hidrogênio do meio ruminal. Aqui mostrando aqui uma das técnicas que existem para fazer a mensuração desse metano. Como dito, a importância da metanogênica é exatamente a retirada do H2 do ambiente ruminal. Ou seja, conforme vai tendo o processo de fermentação, a gente, além de produzir os ácidos graxos de cadeia curta, que são de interesse, esse processo de fermentação, principalmente quando nós produzimos acético e butírico, nós temos um input nesse ambiente ruminal, né? Nós temos a produção nesse ambiente ruminal de H2. Esse H2 ele vai ser convertido a metano pelas árqueas, através aí, lógico, aqui algumas equações mostrando para vocês, para que esse gás saia do ambiente ruminal pelo processo de eructação. E por fim, o último micro-organismo que a gente vai falar para vocês seriam os bacteriófagos, né? Os bacteriófagos nada mais são do que vírus que infectam bactéria. Então aqui tem um esquema que mostra como que seria a fase de vida desse micro-organismo. Então os bacteriófagos, eles se aderem aí a uma célula bacteriana, eles liberam dentro dessa célula bacteriana o material genético desse vírus, né, desse bacteriófago, e existem duas fases, que seriam a fase lítica ou a fase lisogênica. A fase lítica faz com que esse material que foi depositado aqui, esse material genético depositado dentro da célula bacteriana, ele se multiplique, dando origem a vários bacteriófagos, né, aqui mostrando a liberação desses bacteriófagos que novamente vão se aderir a outra bactéria, tá? Por outro lado, existe aí uma outra função desse material genético dos bacteriófagos, que seria esse ciclo lisogênico, em que esse material genético ele vai compor o material genético da bactéria. Ele vai ser combinado juntamente com o material genético da bactéria, fazendo com que essa bactéria ela tenha, digamos, uma mutação. Ela vai sofrer uma alteração genética.
Então, alguns autores mostram que isso seria algo positivo, pois ele causaria aí uma alteração nas espécies ou no tipo de bactéria, da população bacteriana que vai ter no ambiente ruminal. Então, isso é um conceito relativamente novo, mas é algo bem interessante. Alguns pesquisadores, principalmente no Texas, estão trabalhando bastante a ideia de entender o efeito desses bacteriófagos em relação ao processo de fermentação e alteração das bactérias, né, da população bacteriana. Pois bem, eu acho que entendendo todos esses pontos anatômicos, o processo de simbiose e também entendendo essa microbiota como um todo, eu acho que é muito positivo a gente falar também sobre a otimização do processo de fermentação. Então, assim, de nada adianta a gente entender, ou melhor, nada adianta a gente querer otimizar um processo de fermentação se a gente não entende o básico em relação às características anatômicas, fisiológicas e a esse processo simbiótico que existe nos animais ruminantes. Então, esse processo de otimização que eu coloquei como um dos últimos tópicos, eu acho que o nutricionista ele sempre busca isso, que seria, de maneira geral, atender às exigências do animal ruminante. Isso a gente tenta fazer sempre trabalhando formulações de dieta em confinamento ou manejo de pastagem. Então, a gente quer que esse animal consuma um ingrediente, um alimento de excelente qualidade, para que ele consiga expressar um ótimo desempenho, e sempre, a gente nunca vai trabalhar essa questão, essa ideia de atender a exigência somente do animal ruminante. A gente frequentemente pensa nas exigências microbianas. A gente sabe que a microbiota precisa de nitrogênio, a gente sabe que a microbiota precisa de energia e que isso precisa acontecer de uma maneira muito próxima. De nada adianta ter muita energia, de nada adianta ter muito nitrogênio, se eles não forem complementares, se eles não forem no mesmo momento. A gente vai ver em breve que para o crescimento microbiano a gente tem que ter alguns fatores, e esses fatores precisam estar disponíveis nos mesmos momentos, tá? Então é importante a gente entender isso como um todo, e tentem levar isso, tá, para o campo. Tentem levar esse pensamento para o campo. Quando vocês tiverem a oportunidade de ir numa propriedade, de visitar um confinamento, é legal vocês tentarem entender exatamente isso que acontece. Tá? Aqui no confinamento, beleza, estamos trabalhando com uma dieta completa. Geralmente a gente já formula, os programas eles já nos falam de algumas predições, tanto dos animais, do ruminante, quanto da microbiota, tá? Das exigências. Mas é legal, principalmente, se a gente pensar num sistema de pastejo, né? O animal está pastejando, qualidades diferentes, a gente pode simplesmente propor uma suplementação. Muitas vezes, pessoal, essa suplementação, ela é tanto voltada para o ruminante, quanto voltada para a microbiota especificamente. Para quem já foi no campo e tem uma vivência, por exemplo, sal mineral ureado, ou seja, é um sal mineral que vai ter lá os mais diferentes tipos de minerais na sua composição, e você faz a adição de ureia. Essa ureia é para quem? Única e exclusivamente para a microbiota. A gente tem o objetivo dessa microbiota, tem o objetivo que essa ureia seja utilizada como nitrogênio pela bactéria, a bactéria se multiplique, tenha um processo de fermentação otimizado, cresça vigorosamente, né, se multiplique, para depois virar proteína microbiana. Ou seja, muitas das vezes as técnicas nutricionais que a gente utiliza é visando uma nutrição da microbiota especificamente. Então, esse daqui seria uma equação de maneira simplista de como que acontece a multiplicação bacteriana. Ou seja, nós temos uma bactéria ou um micro-organismo, e esse micro-organismo ele precisa de proteína, essa proteína pode ser uma amônia, pode ser um aminoácido, um peptídeo, ou seja, é uma fonte de nitrogênio específica. Nós precisamos de energia. Da onde vem essa energia? Principalmente dos carboidratos fibrosos e não fibrosos. Lembra que eu falei para vocês? Tanto o amido quanto a celulose é um polímero de glicose. O que difere entre eles o tipo de ligação. Essa glicose estando liberada, ela vai gerar energia para essa bactéria. Essa energia estando disponível juntamente com essa proteína, claro que a gente poderia colocar muito mais coisa aqui, como esqueleto carbônico, minerais, vitaminas, enfim. Isso daqui vai gerar a multiplicação bacteriana, ou seja, uma bactéria vai formar duas bactérias, ácidos graxos de cadeia curta,
Como eu disse, vai ter a produção de metano, né, que isso daí vai ser a função das árqueas, e gerando o CO2, que seria o produto, um dos produtos finais desse processo de fermentação. A questão é, você tem um crescimento microbiano, um crescimento bacteriano, que resulta em um produto que tem uma qualidade energética para o animal ruminante, o que isso é positivo, mas isso só acontece quando você tem aí uma disponibilidade de substrato para que a bactéria possa fazer isso. Daniel, e se não tiver proteína e energia, a bactéria não vai crescer, ela não vai, basicamente, ela não, nem iria sobreviver. Daniel, e se tiver só proteína, o processo ele fica menos eficiente. E se tiver só energia, a mesma coisa. Então a gente sempre tem que trabalhar com disponibilidade desses substratos para o animal. E enfatizando, esse processo, que é o processo de fermentação que a gente falou, que visa essa multiplicação microbiana, multiplicação bacteriana, ela resulta em algo que nos interessa muito, que seriam exatamente as bactérias e os ácidos graxos de cadeia curta. Os ácidos graxos utilizados como fonte de energia e a bactéria utilizada como fonte de proteína microbiana. Né? Então, esses conceitos de otimização, ele sempre vai levar em consideração o processo como um todo. Então, a nutrição, ela, em muitos momentos, se não sempre, ela vai ter muito como foco a microbiota, as exigências da microbiota. O que eu preciso fazer para otimizar o processo de fermentação? Lembrando, pessoal, talvez eu não tenha deixado claro, além da bactéria ser importante, porque ela vai ser uma fonte de proteína microbiana para esse animal, se você tem uma bactéria, você tem uma velocidade de fermentação. Se você tem duas bactérias, você aumenta a capacidade de fermentação. Então, quanto mais eficiente for esse processo de fermentação, mais micro-organismos você vai ter para fazer a degradação daquele substrato. Isso é extremamente importante. Então, essa otimização auxilia no processo de multiplicação, que facilita o acesso dessa microbiota aos nutrientes. Por quê? Porque você tem mais microbiota disponível. E sempre a gente trabalha uma ideia, né? Muitos nutricionistas gostam dessa teoria, que seria a questão da sincronização de degradação de componentes. A bactéria ela precisa de energia, a bactéria ela precisa de proteína. E isso nós tentamos fazer com que aconteçam essa disponibilização desses compostos de maneira similar, em momentos similares, para que eles estejam disponíveis para a bactéria ao mesmo tempo. Esse gráfico é um gráfico muito interessante que ele mostra isso. A gente, em alguns momentos, nós utilizamos ingredientes que acabam tendo uma taxa de degradação em momentos específicos. Então, aqui, ele simula, no eixo vertical, o momento em que o animal ele recebeu a alimentação, tá? E aqui mostra que existe uma fração A, tanto de carboidratos quanto de proteína, que elas são degradadas mais rápidas. Tem uma fração B1 que ela demora um pouco mais para ser degradada, então ela vai ter uma maior disponibilidade para a bactéria um pouco depois do trato, né, da oferta do alimento. E existe uma outra fração que ela é degradada mais lentamente. A questão é, alguns nutricionistas ponderam isso como sendo algo muito importante. Você combinar um carboidrato de rápida degradação com uma fonte proteica também de rápida degradação. Tá? Então, isso é um conceito interessante, enfatizo. Alguns nutricionistas acham isso bem interessante, outros já acham que isso não é tão importante, porque o animal, né, o ruminante, a gente não falou isso hoje, mas o ruminante ele faz o ciclo da ureia, ele recicla parte da ureia que é absorvida. Então, ele tem um input de ureia, digamos que constante, que talvez compense isso. A questão é, penso eu que quanto mais a gente otimiza esses processos, mais eficiente ele se torna. Então, eu acredito que essa questão dessa otimização, desse sincronismo, ele pode ser algo muito positivo. E nós, enquanto nutricionistas, podemos utilizar essa ferramenta durante o processo de formulação. E como consideração final dessa apresentação, pessoal, eu acho que tudo isso que a gente falou tem um objetivo. O objetivo é o entendimento de uma base, né? Como eu fiz a apresentação na semana passada para o pessoal da pós da nossa disciplina. A ideia nossa é ter uma base sólida de conhecimento, de nutrição de ruminantes, de maneira que nós possamos explorar cada vez mais iniciativas e pesquisas para o futuro, tá? E o que seria esse futuro? Tá? Esse futuro ele seria
Aumento de eficiência alimentar e eficiência biológica. Nós somos cobrados muito por isso. Quem está no campo, quem está mexendo com pesquisa, vê isso diariamente. A gente tem que ser efetivo, a gente tem que ser eficiente, a gente tem que gerar menos resíduo e produzir cada vez mais. Isso é difícil, mas a gente tem que trabalhar muito, e isso, a gente só consegue entender como fazer isso quando a gente tem uma boa base referente a essas questões anatômicas e fisiológicas. A cada vez mais, estamos trabalhando com dietas com maior densidade energética, né? O professor Danilo Milen, que é formado aí na Unesp, hoje trabalha lá em Dracena, ele faz um levantamento fantástico sobre a evolução do confinamento no Brasil. E ele mostra exatamente isso, como que a gente está tornando a dieta ao longo dos últimos 10 anos ou mais, aqui no Brasil, dietas mais quentes, dietas mais energéticas, com mais amido e com amido mais disponível, né? Isso é importante, por quê? Porque nós temos que ter uma habilidade de trabalhar essas dietas de maneira que a gente não tenha riscos de acidose, de maneira que o animal consiga utilizar isso da melhor maneira possível, enfim. Então, esses são um dos desafios. Como eu falei para vocês, distúrbios metabólicos, algo muito importante que a gente conviveu durante muito tempo e sempre falou muito sobre acidose ruminal. Hoje a gente já tem falado de outros pontos, que seria, por exemplo, a acidose secal. Lembrando que muitos desses conceitos que eu falei para vocês, eu sempre falei bastante de rumen, sempre de pré-estômago, mas muito disso também se vale para o seco. Tá? O seco a gente conhece pouco, a questão da fermentação secal, mas aos poucos eu acho que linhas de pesquisas vão surgir sobre isso. Aqui na Exalc, uma aluna do nosso grupo de mestrado, que defendeu há pouco tempo, ela fez uma avaliação muito interessante em relação a parâmetros de fermentação secal. E a gente viu que tanto a dieta quanto o uso de aditivos específicos, possuem sim a capacidade de alterar o processo de fermentação no seco. Difícil esse tipo de mensuração, mas é muito interessante que é um indício de que, do ponto de vista nutricional, a gente consegue alterar a dieta e consegue, talvez, ter um processo de fermentação secal mais seguro, diminuindo os riscos, tá? Então, isso é importante. Esse é um dos desafios que eu acredito que a gente vai desenvolvendo nas pesquisas aos poucos. Outro ponto importante, algumas diferenças e adaptações fisiológicas em relação às mudanças. Que tipo de mudança, Daniel? Mudança nutricional. Então, variações na dieta, como fazer adaptações, como trabalhar adaptações de epitélio, adaptações anatômicas, para que esse animal tenha a capacidade de se adaptar a diferentes tipos de dieta ou protocolos nutricionais. Outro ponto importante, seleção genética. A seleção genética, ele sempre visa animais mais eficientes, animais com uma capacidade mais adequada de crescimento, maior produtivo, e hoje a gente tem muito uma questão tanto de paternidade quanto de maternidade, né? A gente sabe que o efeito de touro é muito grande em relação, por exemplo, a variáveis como puberdade, como ganho de peso, peso final, peso ao nascimento, só que a gente sabe pouco, por exemplo, sobre o efeito da paternidade, inclusive sobre o processo de fermentação. Daniel, mas tá ficando louco, você acha que tem efeito nisso? Acredito que sim, nós temos um banco de dados no nosso grupo de pesquisa, em que em breve a gente vai começar a trabalhar para avaliar se existe, por exemplo, efeito de paternidade sobre o processo de fermentação, tá? E o mais difícil seria avaliar talvez o efeito de maternidade. Lembrando que a maternidade ela vai estar muito influenciada, por exemplo, ao DNA mitocondrial, ou seja, eficiência do processo, digamos, do processo de metabolismo energético. Então, isso é muito importante a gente levar em consideração essas questões de seleção genética em relação também ao efeito de paternidade e maternidade em relação aos dados futuros, tá? E, por fim, uma coisa que eu acho que desde a época que eu estava na graduação, não vou falar que época, né, porque senão, novamente, né, vocês já sabem que eu sou velho, mas não precisa deixar tão claro isso. A questão é interação entre coproduto, micro-organismo e ruminante. Isso é fantástico. Isso há muito tempo vem se estudado, começou talvez aí, sei lá quando, mas a gente passou aí por casca de soja, por polpa cítrica, por caroço de algodão. Hoje a gente está aí com DDG, que cresceu muito no Brasil e uma gama de estudo fantástica, né? O professor Flávio trabalhando com DDG, outros grupos de estudo, lá em Viçosa, o pessoal trabalhando com bovinos leiteiros. Então, assim, é algo muito interessante o entendimento dessas interações entre
um subproduto ou um coproduto disponível no mercado, a gente sabe a capacidade do ruminante interagindo com essa microbiota de fazer a quebra dessas ligações que tornaria o material pouco disponível para o animal monogástrico ou indisponível, e a gente consegue transformar isso em energia, consegue transformar isso num produto muito nobre, que seria carne, leite ou lã. Tá? Então, assim, essa questão relacionada ao futuro, ela está embasada em uma coisa, o conhecimento básico. O conhecimento básico sobre nutrição, o conhecimento básico sobre fermentação. Então, a gente tem que ter essa base muito sólida, de maneira que a gente consiga ter um melhor entendimento sobre aquilo que está por vir, ou aquilo que a gente pode insistir em relação à pesquisa. Pessoal, bem, era isso que eu preparei para vocês em relação a esses conceitos básicos e que eu considero mais importantes em relação à nutrição de ruminantes. Gostaria de aproveitar a deixa, sempre faço isso quando a gente tem a oportunidade presencial. A gente está aqui na Exalc já faz um tempinho. Tem muitos grupos de estudos aqui, muitos professores em diferentes áreas, parte de corte, leite, criação de bezerros, enfim. A gente sempre deixa as portas muito abertas para vocês. Quem tiver interesse em conhecer, vir fazer estágio, o Marco mesmo teve a oportunidade de vir aqui, né, ficou um tempo aqui na Exalc, no nosso grupo de pesquisa. Então, assim, a gente está sempre de portas abertas para receber vocês, com essa perspectiva de estágio, seja um estágio de férias ou um estágio de conclusão de curso. Nós tivemos, por exemplo, estagiários que fizeram experimentos, e esses experimentos estão sendo publicados, inclusive agora, tá? Possibilidades de talvez fazer um mestrado, um doutorado, enfim. Então, é legal a gente ter essa troca de informação, troca de vivência. Então, queria deixar bem claro que as portas estão abertas aí para quem tiver interesse, para conhecer um pouco do nosso laboratório, né, tanto da Exalc Lab quanto do LNRA, e claro, né, dos outros professores, dos outros professores que integram o departamento como um todo. A gente pode ser uma porta de contato para vocês. Tá certo? Então eu fico à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão, por favor. Daniel, tá me escutando? Tô sim, tô sim. Nossa, eu gostaria de te agradecer. Como de costume, sua palestra fenomenal, excelente. Sério, cara, muito boa mesmo. Agradeço Tenho bastante. certeza que o feedback de todo mundo aí vai ser muito positivo. E além dos agradecimentos, né, surgiram algumas perguntas. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Estou vendo aqui a primeira da Vitória Aparecida Morato Ribeiro. A eficiência da ruminação varia de animal para animal? Por exemplo, uma dieta de milho grão inteiro mais pellet pode ser mais agressiva em ovinos do que em bovinos, mesmo formulando de uma maneira correta? Cara, excelente pergunta. Excelente pergunta. Vamos lá. Nós fizemos aqui, assim, só para posicionar vocês, a gente trabalha com 2 grupos de pesquisa, praticamente, né? É uma simbiose, praticamente. O professor Evandro, que trabalha na parte de ovinos, e o professor Alexandre Vaz Pires, que trabalha mais com a parte de bovinos, né, no nosso grupo. A questão o professor Evandro, ele trabalhou com essa questão de pellet e grão de milho inteiro para ovinos. O resultado é fantástico. A gente já observou que o ovino em si, ele consegue ter um excelente desempenho mesmo em dieta sem forragem. E quando eu falo em dieta sem forragem, não necessariamente é o grão de milho inteiro. A gente trabalhou com uma dieta farelada, com 0 de forragem. A dieta tinha em torno de 80%, 82% de milho moído fino, e os animais tiveram um ganho de 280, 290 gramas dia. Isso é um resultado fantástico. E quando a gente trabalhou com grão de milho inteiro e pellet, aí vai a novidade para vocês. Isso aqui é até um spoiler, vocês nem podiam estar falando, mas vamos lá. Quando a gente trabalhou com grão de milho inteiro e pellet, o desempenho desses animais foram até superior em relação aos demais. Tá? Então, foi um resultado extremamente positivo. Um dos alunos que é responsável por essa pesquisa, que é o Matheus, e também tem a Belinha, que ela é formada aí, em Botucatu, eles trabalharam com esse tipo de dieta, e eles estavam avaliando, sabe o quê? A digestibilidade do amido nesse tipo de dieta de grão de milho inteiro e pellet. A digestibilidade do amido bate em torno de 98%. Então, assim, onde que eu quero chegar? O ovino, ele tem uma capacidade de ruminação muito mais efetiva que o bovino.
e ele tem alguma questão intrínseca a ele, não sei se a ruminação, se o número de vezes que ele rumina, mais efetivo que o bovino. O bovino, para quem já acompanhou o grão de milho inteiro e pellet, quem já foi no confinamento, sabe que a perda de amido é muito alta, sai muito grão inteiro, grão quebrado ou pouco quebrado, né, que acaba não sendo aproveitado. Para o ovino isso não acontece, desde que esse ovino tenha uma boa adaptação à dieta. Isso é importante de falar para vocês, tá bom? Então, assim, eu queria deixar bem claro nessa pergunta que, sim, existem diferenças, tá? O ovino, ele tem essa capacidade maior. Acredito eu, se a gente comparar com o caprino vai ser ainda mais eficiente, porque do ponto de vista evolutivo, o caprino, ele é mais seletivo do ponto de vista de concentrado, e o ovino é mais seletivo do ponto de vista de volumoso, tá? Tem uma figura no livro do Church que mostra bastante isso. Então, assim, deixar bem claro que sim, a gente tem que considerar muito a espécie que a gente está trabalhando. Se a gente está trabalhando com bovino, se a gente está trabalhando com ovino. E mais uma ponderação que eu faria. Do ponto de vista evolutivo, dentro dos bovinos, a gente tem a questão dos índicos e do tauros. Tá? A gente tem o zebu e a gente tem o taurino. Isso também conota que existe uma diferença. Alguns trabalhos mostram que o Angus talvez tenha uma maior capacidade de adaptação a esse tipo de dieta, e talvez ele se dê melhor com esse tipo de dieta em relação ao Nelore. Não estou falando que o Nelore não presta, tá? Pelo amor de Deus. Só tô ponderando que a ciência mostra que parece que existe alguma diferença. O nosso grupo mesmo tem trabalhado um pouquinho a ideia em relação a isso, algumas pesquisas em relação a isso. Daniel, estamos escutando? Estou sim. Bom, seguindo para a próxima aqui, o Richard Vaqueiro, ele perguntou, Daniel, pensando nessa nutrição dos micro-organismos, você acha ideal os sistemas de formulação trabalhar com proteína bruta? Bem, a questão da proteína bruta, ela já é uma coisa um pouco ultrapassada, né? Desde outubro do ano passado, eu tô à frente da Exalc Lab, que é um laboratório que faz análise bromatológica, e assim, claro, a proteína bruta é aquilo que a gente consegue ter acesso mais fácil. Agora, a gente não pode esquecer que a proteína bruta, como todo mundo diz, praticamente nada para a gente sobre o ingrediente, tá? Ele fala, lógico, que tem alta proteína, baixa proteína, mas e a disponibilidade desse nitrogênio, a disponibilidade dessa proteína? Então, assim, a proteína bruta hoje, ela é o mínimo do mínimo que a gente pode saber sobre o material. Há pouco tempo, a gente teve a oportunidade de fazer contato com um ex-aluno aí da Unesp de Botucatu, ele está numa empresa multinacional hoje. Ele fez contato com a gente, falou, cara, eu tô com um produto, um que sofreu um incidente e outro que seria o original. Eu tô querendo saber se esse material tem diferença de um para o outro. Vocês conseguem fazer alguma coisa? Fizemos um protocolo de análise que envolvia proteína bruta, e fizemos também as frações dessa proteína. A proteína, por exemplo, ligada ao FDA, ou seja, seria uma proteína indisponível. Se a gente pegar um material qualquer e submeter ele a uma exposição a alta temperatura, a gente aumenta a complexação de nitrogênio, que seria a reação de Maillard, que seria o nitrogênio ligando-se a um carboidrato, por exemplo, tá? E nós fizemos essa análise. O que mostrou? Que a proteína bruta dos dois ingredientes eram idênticas. Entretanto, esse material que passou por um incidente, que seria alta temperatura, ele aumentou, mais que dobrou o valor do nitrogênio ligado ao FDA. Ou seja, por mais que tivesse a mesmo teor de proteína, um tinha uma proteína mais disponível que o outro. Além disso, a gente fez também uma incubação de 24 horas em animais fistulados para fazer uma estimativa de PEDR e PNDR. O que aconteceu? O material que foi exposto à temperatura aumentou enormemente a quantidade de PNDR. Por quê? Porque o material estava menos disponível, a bactéria conseguiu utilizar menos. Ou seja, a gente tornou uma fração mais indisponível. Então, na minha concepção, a proteína bruta é um mínimo do mínimo que a gente tem que saber. Eu acho que o fracionamento é muito importante. Dessa proteína bruta,
o que é N ligado a FDA, N ligado a FDN, porque isso ajuda a gente a entender um pouco mais o que é proteína solúvel. Então, tudo isso nos ajuda a entender um pouco mais a capacidade do ingrediente. Daniel, é o Rafael, beleza? Acho que a internet do Pedro caiu. Sem problema, vamos lá. Eu vou continuar aqui com as perguntas. Acho que parou na do Richard, né? A Isso. próxima é do Rafael Giacomini. Ele está perguntando: boa noite, Daniel. A acidose é decorrente do quê? Do baixo pH, da parada da motilidade ou ambos? Tá, legal. A questão da acidose, ela é um efeito cascata, né? A gente coloca muito amido na dieta, material que fermenta muito rápido. Geralmente, quando a gente trabalha com esse tipo de material, a gente está trabalhando com pouca fibra, ou seja, está tendo pouca salivação, isso faz com que o pH baixe. O pH baixou, uma das consequências, isso mais tardia, seria uma diminuição da motilidade, tá? Que seria até um mecanismo meio que de defesa do animal, para que esse processo de fermentação diminua a sua intensidade. Lembra que a gente falou que a bactéria tem que se aderir à partícula? Então, quanto mais mexe, mais a chance da bactéria se aderir. Então, esse é um ponto importante, que a acidose está relacionada ao ambiente ácido, tá? Então, ela vai estar mais relacionada a esse processo de fermentação excessiva, de uma dieta aí que vai ter muito carboidrato de rápida fermentação e de baixa estímulo à ruminação, tá? Isso, por consequência, pode gerar aí uma baixa motilidade posteriormente. Beleza. A próxima é da Isabela Carneiro. Boa noite, Daniel. Você poderia falar sobre as relações dos micro-organismos com as fibras, FDN e FDA? Ótimo, muito legal, muito legal. Eu acho que essa questão da fibra, a gente também está amadurecendo muito o entendimento dessas frações. Eu acho que aquela questão da proteína bruta que foi levantado pelo Richard anteriormente, eu acho muito legal porque a gente descobriu muito mais sobre a proteína quando a gente fez o fracionamento, né? E a FDN e FDA é a mesma coisa. Quando a gente trabalhava com fibra bruta, não dizia muita coisa para a gente. FDN e FDA já dá uma caracterização qualitativa dessa fibra, e existe, né, lógico, além do FDN e FDA, tem a lignina, né, então também é algo muito importante da gente entender essa interação. A questão é, a interação entre a microbiota e a fibra, ela é extremamente importante, extremamente benéfica para esse processo de fermentação como um todo, só que assim, essa interação, essa relação, ela é muito dependente, Isabela, do tipo de dieta que a gente está trabalhando, tá? Por exemplo, tá? Só para a gente conversar aqui, se eu estou falando de uma dieta de alta forragem, meu objetivo basicamente é que esse material seja muito bem fermentado, muito bem fermentado e quebrado pela microbiota para gerar energia para a bactéria, né? E para o animal ruminante. A questão é, se eu estou trabalhando com uma dieta com alto teor de concentrado, vamos pensar aí, 60%, 70% de milho, né? 5%, 6% de volumoso, que hoje muitas dietas são desse tipo. Eu sei que a interação entre micro-organismo e essa fração fibrosa vai ser muito baixa. Por quê? Porque eu não estou com um ambiente propício para esse tipo de quebra, para esse tipo de fermentação. Então, assim, essa relação a gente tem que pensar muito bem na situação que a gente está falando. A questão é, o nosso objetivo em dietas com alta forragem é a utilização da melhor maneira possível dessa fração fibrosa. Questões importantes. Lembrando que FDN menos a fração de FDA, né? A FDN seria hemicelulose, celulose e lignina, o FDA só celulose e lignina. Então a diferença entre elas seria a solubilização da hemicelulose, que é um material de alta de fermentação mais rápida, né, comparativamente. A celulose, ela tem uma fermentação intermediária, né, o processo de fermentação é bem mais lento comparado à hemicelulose, e a lignina é indigestível. Então, o nosso objetivo e nossa fala sobre essa relação entre micro-organismo e fibra é altamente dependente
de fatores como tipo de dieta e, principalmente, qualidade da fibra. Que tipo de fibra que eu estou falando? A gente sabe que isso afeta muito, tanto do ponto de vista de degradabilidade, quanto do ponto de vista, por exemplo, de consumo de matéria seca, tá bom? Beleza. A próxima é do Gustavo Brito. Boa noite. Se a dieta com alta porcentagem de concentrado pode aumentar as chances de acidose e o desequilíbrio dos micro-organismos, por que em confinamentos usa-se a porcentagem maior de concentrado na dieta? E como é monitorada a população microbiana? Legal, Gustavo, ótima pergunta. A questão é assim, quando a gente fala dessa alteração na microbiota, alteração no processo de fermentação, isso não que isso sempre vai ser algo negativo, tá? Volto e sempre referencio muito professores que têm uma bagagem muito grande nas áreas específicas. A Em Botucatu, juntamente com o professor Danilo Millen, o professor Arrigoni, o Rodrigo também, eles iniciaram uma linha de pesquisa sobre protocolo de adaptação. Tá? Começaram a avaliar tempos de protocolo. Por que eu estou falando isso? Existem mecanismos, existem ferramentas que nós utilizamos, tá? Que faz com que a gente consiga ter uma maior segurança do ponto de vista de fermentação, mesmo trabalhando com dietas com alto teor de grão, tá? Então é importante frisar para vocês que talvez eu possa ter me expressado errado em algum momento. É importante falar para vocês exatamente que nós, enquanto nutricionistas, o objetivo é adensar a energia da dieta para que esse animal tenha um desempenho superior, tenha uma eficiência alimentar superior, mas que não aconteça esses distúrbios, para que não aconteça esse risco de acidose, tá? Essa é a função do profissional relacionada à nutrição. Então, respondendo um pouco mais direto a sua pergunta, por que a gente usa tanto concentrado na dieta de confinamento? Exatamente porque a gente precisa que o animal termine mais cedo, que ele ganhe mais peso. Vamos fazer um comparativo. A gente tem confinamento, o animal ganha 1.600, 1.800 por dia. E o animal na pastagem? Cara, se a pastagem for muito boa, pensando numa gramínea tropical, ele vai ter um ganho de 800 gramas, talvez 1 quilo, se ele tiver uma alta disponibilidade e capacidade de seleção, tá? Pensando em bovinos de corte. Então, você vê que a gente tem um salto de ganho de praticamente 100%. Então, a gente consegue encurtar o ciclo, consegue fazer com que esse animal fique mais eficiente, ganhe mais peso, ganhe mais carcaça, tenha uma terminação mais adequada, ou seja, aquela gordura, espessura de gordura subcutânea adequada para o abate. Então, a ideia de adensar a energia da dieta é exatamente isso. Além do animal ficar mais eficiente. Ou seja, por mais que o animal tenha esses desafios, a digestibilidade de uma dieta de... A gente trabalha muito com isso aqui. A digestibilidade de uma dieta de alto grão vai ter 80% de digestibilidade. Se a gente pensar numa fibra, por mais uma dieta rica em fibra, por mais que essa fibra seja de alta digestibilidade, a digestibilidade vai bater em torno de 65%, 67% da matéria seca. Ou seja, você trabalha uma qualidade nutricional melhor, fazendo com que o animal tenha um aumento no ganho de peso e ele fique mais eficiente. Então, o confinamento busca isso. Reduzir ciclo, adensar a produção, controle local, né, que você tem os animais mais próximos, dieta, controle nutricional, enfim. Então, realmente, a gente margeia um pouco mais, a gente fica mais perto desse momento de talvez acontecer uma acidose. Entretanto, nós temos muitas ferramentas que nos auxiliam nesse controle. Enfatizando, o protocolo de adaptação, que o professor Danilo Millen trabalhou muito, é uma das excelentes ferramentas para isso, tá? E a gente tem outras ferramentas como ajuste de FDN fisicamente efetivo, aumento do tamanho de partícula, aumento ou redução do processamento de grão, por exemplo, e o uso de aditivos alimentares. Tá? Então, a gente sempre usa de ferramentas para não correr esse tipo de risco. Pergunta muito bem colocada para a gente fazer essa ponderação. Show de bola. A próxima é da Cris. A velocidade de taxa de passagem é relacionada a qual fato? Tamanho das partículas e velocidade baixas ou muito altas interferem em algum processo? Ótima pergunta, Cris. Vamos lá. A taxa de passagem ela é multifatorial, tá? Então, a taxa de passagem ela é dependente do estímulo da motilidade, ela é afetada pelo tamanho de partícula, ela é afetada, por exemplo, por você ter um material de maior ou menor qualidade. Então, assim, a taxa de passagem
ela é algo muito, muito peculiar, vamos dizer assim, porque a gente tem que saber trabalhar com ela e a gente tem que saber que ela é influenciada por vários fatores. Então, assim, é difícil a gente entender essa parte de cinética de rumen, visto que deixa eu ver como que eu posso colocar de uma maneira mais clara. Por exemplo, se a gente trabalha aí com uma fibra de baixíssima qualidade, tá? E de partícula longa, isso faz com que esse material dependa muito de ruminação, dependa muito de motilidade para fazer a quebra dessa partícula, sendo que vai ter uma sobrecarga do material de baixa qualidade que a microbiota não vai fazer a quebra. Ou seja, é um material que fica muito tempo retido no rumen. Aí alguém pode perguntar, Daniel, como que eu aumento a taxa de passagem disso? A gente não tem um controle efetivo para fazer assim, aumentar a taxa de passagem. O que a gente pode fazer? Reduzir o tamanho dessa partícula. Então, se eu tenho uma forragem de péssima qualidade, que eu vou lá, corto, e vou ter aí uma partícula, aí, vamos colocar aí de 30, 60 centímetros, ou seja, eu cortei a folha inteira, a lâmina foliar inteira, de baixíssima qualidade fornecida para o animal. O animal ele vai ter um consumo, vamos colocar aí 1,2% peso vivo. Como que eu faço para aumentar a taxa de passagem disso? Eu não consigo mexer na digestibilidade. Por quê? Porque o material é ruim. Como que eu faço para tentar otimizar isso? Diminuo o tamanho de partícula. Diminuindo o tamanho de partícula, eu vou tirar a sobrecarga de ruminação desse animal, ela vai estar menor, vai ser mais fácil para a microbiota aderir, fazer o processo de fermentação e automaticamente passar para o trato gastrointestinal posterior. Outra ferramenta da gente manipular a taxa de passagem, por exemplo, é otimizando o processo de fermentação. Como que a gente otimiza isso? Tem uma fibra de baixa qualidade. A dieta está com pouca proteína. O que eu faço? Eu dou um suplemento que tenha uma quantidade de proteína, otimizando a fermentação, otimizando o crescimento microbiano. Isso vai otimizar a fermentação e redução de partícula, fazendo com que esse material passe mais rápido. Então é importante dizer que a taxa de passagem, ela tem uma influência muito grande nas respostas que a gente deseja de consumo e de fermentação. A questão é, como que eu altero isso? Tamanho de partícula, qualidade do alimento, qualidade de fibra, né? Qualidade de fibra influencia muito. Então, ela é algo multifatorial. A gente tem que saber trabalhar bem isso para a gente otimizar todo esse processo. E só para finalizar, você falou assim, velocidades baixas ou muito altas interferem em algum processo? Essa pergunta é excelente e me vem uma coisa na cabeça, principalmente, biohidrogenação ruminal, que seria metabolismo de lipídio. É incrível esse assunto, é uma coisa fantástica, para quem trabalha com gado leiteiro, é de suma importância, porque vai ter a ver com queda na gordura do leite, por exemplo. Então, sim, a taxa de passagem influencia muito esses processos que acontecem no rumen. Só para talvez algo mais palpável, né? Porque metabolismo de lipídio é um pouquinho de, digamos, de sacanagem, né? Porque é bem pesado. Mas vamos pensar assim: se eu tenho um amido de alta taxa de fermentação ruminal, se ele for uma partícula muito pequena e por alguma razão essa taxa de passagem fazer com que esse amido não fique no rumen, ele não vai ser fermentado. Então, sim, a taxa de passagem ou muito alta ou muito baixa prejudica bastante os processos como um todo. Beleza, Daniel, acho que essa era a última pergunta aí. Eu já queria agradecer você em nome da Nutrir e vou passar a palavra para o Marcos aí para ele finalizar, beleza? Muito Beleza. obrigado. Valeu, Rafael. Daniel, muito obrigado pela palestra. Eu acho que esse tema, para a gente começar aí o semestre e a sequência de palestras, é fundamental e foi dado assim com muita excelência. Muito obrigado mesmo. E sempre bom ter diretores aí próximos para ajudar a gente, para promover uma palestra nessa qualidade. E também quero ressaltar a oportunidade de estágio lá na Exalc com os trabalhos do Daniel. É muito bom, a estrutura e o pessoal sempre vai estar lá para ajudar quem quiser aprender um pouquinho mais sobre nutrição de ruminantes. E eu posso falar que foi